Fala, minha galera, beleza? Se liga, a partir de hoje iremos começar uma série de vídeos revisionais para o Enem que está se aproximando, tá? Nossos vídeos serão apenas uma breve explicação e depois resoluções de questões. Massa? Então, se liga, fica aí, não sai daí, indica para aquele colega que está estudando, indica para aquele amigo que está se preparando para o Enem. Massinha, se inscreve no canal, curte e ajuda a gente aí para que a gente possa produzir cada vez mais. Beleza? Sem ladainha, hoje nós vamos falar sobre Segundo Reinado. Professor, Segundo Reinado cai no Enem? Não, não cai. Despenca, meu filho. Segundo Reinado é um dos conteúdos, talvez o conteúdo que mais caiu no Enem em toda a história. Tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, relembrar, na verdade, o Segundo Reinado. Segundo Reinado, aquele período que começa em 1840 com o quê? Com um golpe, o golpe da maioridade. Tá Pedrinho lá, 14 anos e meio, vivendo sua adolescência mais ou menos, tá? Quando ele é alçado à condição de imperador no cargo, tá? Para resolver todos aqueles problemas de instabilidade do período regencial, enfim. E esse período ele dura até 1889, que acaba com o quê? Com um golpe. Vou falar baixo. A gente chama de Proclamação da República, mas é golpe, tá? Onde os militares chegam para Pedro e dizem, ó, nós queremos pedir encarecidamente que você se retire do Brasil. Tchau, meu filho! E aí é de fato o momento em que é proclamada a República no Brasil. Então, de 1840 a 1889 é o período do Segundo Reinado. Aí o que tem dentro desse período modifica o Brasil absurdamente. É um período que, em comparação a anteriores, é um período de relativa estabilidade, desenvolvimento econômico, um pequeno surto industrial ali a partir de 1850 com o Barão de Mauá, não esquece desse nome, tá? O café transformando-se na principal economia, modo econômico brasileiro, vendendo muito, o Brasil exportando muito, tá? A escravidão, que é a principal mão de obra inicialmente do café, começa a ser questionada, começa a surgir os movimentos abolicionistas, as leis abolicionistas começam a surgir, a lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei do sexagenário, até chegar à lei Áurea. Então, todos esses casos acontecem dentro do governo de Dom Pedro. Não esquece também, Dom Pedro abre o político, tentando contornar ali liberais e conservadores, a Guerra do Paraguai. Vamos fazer uma questão sobre a Guerra do Paraguai. Então, esse é o Segundo Reinado. Pega só esses pontos e vai relembrando algumas coisas. Simbora para a questão, que é o que importa pra gente. Vamos lá, se liga. Essa questão, tá? Traz aí uma imagem de um casal de afrodescendentes bem vestidos, tá? E o comando da questão pergunta o seguinte, ela é bem direta. Que aspecto histórico da escravidão do Brasil, do século XIX, pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima? A. O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. B. A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos culturais de origem africana. C. O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições na ordem escravocrata. D. A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu como forma de distinção em relação aos brasileiros. E a adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as fronteiras de exclusão social naquele contexto. Vamos embora? Preste atenção, falando um pouco sobre a escravidão no século XIX. Até metade do século XIX, tá? A escravidão no Brasil era
quase que indiscutível. Havia a Inglaterra, que pressionava desde a vinda da família real para o fim da escravidão. Vozes isoladas falavam para o fim da escravidão, mas é a partir de 1850, de fato, que o movimento abolicionista começa a agir. Tá? Então, a escravidão no Brasil, ela começa a ser, de fato, questionada, debatida, combatida com veemência em amplos setores a partir da segunda metade do século XIX. Mas, sabendo disso, nós temos que lembrar uma coisa. O escravo estava em toda a sociedade. Em todos os estratos da sociedade tinha escravo. Como assim, professor? Em todos os estratos. Estava junto da elite, estava junto da população mais pobre, estava junto de ex-escravos. Sim, ex-escravos tinham escravos. Por algum motivo, alguém conseguiu a alforria. Essa pessoa era bem comum que ela comprasse um escravo para trabalhar para ela. Então a presença do escravo estava em todos os lugares. Estava, logicamente, no campo, no açúcar, no café, tá? Estava nas ruas os escravos de ganho, trabalhando livremente. No final do dia levava o que sobrava de dinheiro para seu senhor, sua senhora, e daí ficava com um pouco para comprar futuramente sua alforria. Tinha os escravos de dentro de casa, os escravos domésticos, tá? Que daí eram escravos de maior confiança. Enfim, a escravidão era uma linguagem da sociedade brasileira. Massa! Mas falando da questão que vem perguntando sobre a vestimenta deles, do traje dele, do vestuário desse casal. Qual o aspecto histórico da escravidão que mostra, essa é a pergunta, que esse casal aí não era mais escravo? É o que está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D ou na letra E. Pode dar pausa. Beleza? Agora, já leu, vem aqui comigo e fala aqui no meu ouvido. É a letra C. Correto, tá? Era muito incomum um escravo usar sapatos. A falta de sapatos era uma característica do escravo. Pessoas livres usavam sapatos. Escravos geralmente não. Professor, por que geralmente? Havia escravos que usavam sapatos? Sim. Olha o finalzinho da questão C. Diz o seguinte: escravos libertos ou em melhores condições na ordem escravocratas. Haviam escravos, por exemplo, os malês, que em comparações a outros estavam na ordem escravocrata em posições melhores. Não vou dizer melhores, em posições menos piores do que os outros. Tá? Então, sim, haviam escravos que utilizavam sapatos, mas isso, dentro da ordem escravocrata, mostrava que ele estava numa posição melhor. Mas, em geral, não era comum a utilização de calçados, de sapatos, por escravos. E isso diferenciava um escravo de um alforriado. Uma das primeiras coisas que alguém fazia quando conseguia a sua alforria era um calçado, porque aquilo mostrava, primeiramente, sem precisar mostrar a sua carta de alforria, seu documento, opa, aquele ali não é um escravo. Belezinha? Então, mais uma vez, letra C. E eu sei que tu acertou aí. Show de bola, galera! Então, vamos continuar aqui nessa questão que vai falar sobre a Guerra do Paraguai. O maior conflito regional que existiu na história do Brasil. Belezinha? Professor, como assim o maior conflito regional? Porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não foi regional, é mundial. Tá? Então vamos embora, mais uma vez falando e trazendo uma charge. Presta atenção, meus jovens e minhas jovens. A galera que faz a prova do Enem, que seleciona as questões, eles amam esse tipo de informação textual chamado charge, chamado tirinha, chamado
quadrinhos, chamado fotografia. Então eles amam esse tipo de texto em imagens. Então ela está ali, não é só para deixar sua prova bonitinha, não. É para literalmente te dar informação. A gente tem que aprender a ler, a interpretar as charges. Belezinha? Então vamos lá. A charge diz o seguinte: você está vendo aí um homem negro, tá? Com a roupa de soldado, belezinha? A informação na charge diz de volta ao Paraguai. E lá atrás, na charge, tem uma pessoa no Pelourinho sendo chicoteado e esse homem daqui da frente está desesperado, olhando incrédulo para aquilo que está acontecendo. A pergunta é, por quê? Se liga no comando. Diz o seguinte, ó, o texto, aliás, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado o povo da escravidão, o voluntário volta a seu país natal para ver sua mãe. Opa! Explicou porque ele estava tão desesperado. Era a mãe dele que estava ali no tronco, para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então vamos embora. É um texto pesado que diz o seguinte, ó. Ele lutou pela pátria. Ele derramou sangue pela pátria. Ele libertou povos e talvez até, dependendo da sua interpretação, a América do Sul de um tirano, de um ditador, de uma escravidão. Para quando ele voltar ao Brasil, ele se deparar novamente com uma horrível realidade. Belezinha? Então vamos lá para a questão. O comando diz o seguinte: na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria. Se liga nesse termo, voluntários da pátria, que lutaram na Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Evidenciada na A. Negação da cidadania aos familiares cativos. B. Concessão de alforrias aos militares escravos. C. Perseguição dos escravistas aos soldados negros. D. Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. E E. Suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. Vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é voluntários da pátria. Professor, quem são esses voluntários da pátria? A Guerra do Paraguai, ele é um conflito que todo mundo pensava que iria ser rápido, mas não foi. Ela foi se prolongando. O ano era 1866 e uma proposta para reativar o exército brasileiro, que já estava totalmente desgastado, foi: se liga, escravos que forem para a guerra, receberão a sua alforria. Então esses eram chamados voluntários da pátria. Muitos escravos se voluntariaram, logicamente, fugindo dos seus senhores, tá? Para ir à guerra em busca de sua liberdade. Caso sobrevivesse, na volta seriam livres de acordo com a proposta de lei do governo brasileiro. Isso levanta outra questão. Muitos senhores de escravos, vendo o número de escravos fugindo, decidem, na verdade, vender seus escravos para o governo. Então, dessa forma, eles não perderiam seu escravo, mas eles ganhariam um dinheiro em troca desse seu bem, que era o escravo. Tá? Então, esses voluntários da pátria foram, muitos, logicamente, não voltaram, morreram, mas os que voltaram, voltaram para uma realidade terrível. A charge evidencia o quê? O que está na letra A, B, C ou D. Vou voltar aqui para a questão para que você possa ver direitinho. Pode colocar a pause mais uma vez.
E aí, essa questão é muito simples, depois que você tem essas informações. E ouvir daqui, você clamando dentro do seu coração, professor, é a letra A de amor. Sim, a negação da cidadania aos familiares de cativos só ganharia a liberdade se você fosse para a guerra e, logicamente, voltasse vivo. Seus familiares, todos seus amigos não estavam incluídos nisso aí. Então, a charge está demonstrando um choque de realidade entre o que me foi prometido, tá? E o que no Brasil ainda existe, infelizmente, que é a escravidão, que era algo, logicamente, terrível. Sem contar que essas pessoas ganharam a oportunidade de lutar ao lado de uruguaios e argentinos e verem países republicanos com um nível de liberdade muito maior do que o Brasil na época. Então eles viram como era, por exemplo, essa questão lá no Uruguai e lá na Argentina. Eu imagino eles conversando com soldados argentinos, com soldados uruguaios, e eles mostrando o que existia no Brasil ainda, tá? No século XIX, não esquece, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Quando eles voltam para o Brasil, eles se deparam novamente com esta realidade. Belezinha? Então, o gabarito da questão é a letra A de amor. Belezinha, galerinha? Pronto para a próxima questão. Agora nós vamos falar do fator econômico. Massinha. E lembrando, sempre que eu colocar a imagem da questão toda, você pode pausar, ler com calma para que não possa estar falando em cima da sua leitura. Não tem probleminhas. Belezinha? Vamos para a questão 3, que diz o seguinte, ó. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil viu surgir gradativamente o declínio da mão de obra escrava e a introdução da mão de obra livre do imigrante que se dirigiu à lavoura cafeeira. Sobre a relação café-mão de obra, assinale a alternativa correta. A. O café prosperou na Bahia, que já se destacava com o fumo e o cacau. A mão de obra utilizada era do imigrante espanhol, que logo se adaptou ao calor e costumes baianos, sendo assalariado. B. A lavoura cafeeira se estendeu do norte do Paraná até o oeste de Santa Catarina, sendo os alemães e poloneses trazidos da Europa para trabalharem como meeiros ou terceiros. C. O café se instalou desde o Pará até São Paulo. Foi o responsável pela chegada dos japoneses, que tiveram muita dificuldade de adaptação, dada a diferença da língua e dos costumes, logo superadas. São eles os responsáveis pela instalação de sítios e chácaras no Brasil. D. O café produzido em latifúndio se estendeu por todo o litoral brasileiro. A mão de obra escrava era responsável pelo plantio e a imigrante alemã e italiana pela secagem e descascagem, havendo harmonia no convívio entre trabalhadores e os patrões. E a lavoura cafeeira, por se adaptar melhor às áreas temperadas, encontrou na zona da mata de Minas Gerais e na província de São Paulo as condições ideais. Na região do Vale do Paraíba, a produção ocorreu de maneira tradicional, sendo utilizada a mão de obra escrava, estendendo-se para o interior paulista. A mão de obra do imigrante italiano substituiu a escrava inicialmente através de parceria e depois através do sistema de colonato. Eita, que é informação demais, mas vamos lá, se liga. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui e prestar atenção, quando é que o café chega no Brasil? Ainda século XVIII. Tá? Ele progride durante os primeiros anos do século XIX, mas é a partir da década de 30 do século XIX que o café de fato prospera e cresce no Brasil. Primeiramente em grande escala ali na região do Vale
do Paraíba, aquela região litorânea ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Depois ele é introduzido para as regiões interioranas de Minas Gerais e de São Paulo. Por N motivos, pelo solo, pelo clima, pelo só aquele solo vermelho, né? Muito propício para o café. Mas qual é a relação dele com a escravidão? O texto já vem mostrando, tá? É dentro deste contexto, a partir da segunda metade, que a mão de obra escrava ela vai diminuindo e em substituição vem o trabalho pago, assalariado de imigrantes. Belezinha? Então, dentro desse contexto, pessoal, o café ele é o último meio de produção de fato que utiliza em larga escala a mão de obra escrava e é o primeiro ciclo econômico de fato que utiliza em grande escala a mão de obra de imigrantes no Brasil. Sabendo disso, dessas informações, a resposta ficou na cara de vocês. E aí, qual o gabarito desta questão? Logicamente, pessoal, é a letra E de é lógico que vocês irão passar no Enem. Tá ligado? Se liga, a lavoura cafeeira, por se adaptar melhor às áreas temperadas, encontrou na zona da mata e na província de São Paulo as condições ideais, foi o que eu falei. Na região do Vale do Paraíba, a produção ocorreu de maneira mais tradicional, sendo utilizada a mão de obra escrava. Ei, se liga, é essa galera da mão de obra escrava do Vale do Paraíba que vai questionar com grande ímpeto a abolição lá no final do Império. É essa galera aqui que vai literalmente romper com Dom Pedro e apoiar o republicanismo. Porque eles viam na abolição uma espécie de traição do governo, já que eles iam perder a sua mão de obra e não seriam indenizados por isso. Tá? Em contrapartida, no interior paulista, a mão de obra de imigrante vigorou demais. Gente, pelo amor de Deus, o governo estava quase dando terras para imigrantes vir. Primeiro, pelo sistema de parceria e depois pelo sistema de colonato. Professor, me lembra aí como é que funcionava esse sistema de parceria e esse sistema de colonato. Primeiro, o sistema de parceria era uma grande de uma sacanagem. Por quê? O cara vinha, recebia tudo, a passagem era paga, tudo era pago pelo dono da terra, a estadia, a alimentação. Quando o imigrante chegava aqui, já chegava devendo com força. Muito para esse cara. E o que acontecia? Esse cara era tratado quase como um escravo, inclusive com punições físicas. Isso faz com que muitos imigrantes abandonem as lavouras e vão procurar emprego nas cidades. Tá? Mas é neste período que muitos imigrantes vêm para cá. O sistema de parceria, que não é parceria, que daí o imigrante só se ferrava, acaba e começa com o sistema de colonato, que é o próprio governo bancando a vinda de imigrantes para as lavouras de café. Belezinha? Então nós temos aí o café como sendo o ciclo econômico brasileiro que vai dando fim ao trabalho escravo e vai chegando o trabalho de imigrantes. Mas por que, professor? Por que não dar esse trabalho a essa população negra que está sendo cada vez mais livre, está ganhando sua alforria? O número de escravos no Brasil vem diminuindo desde 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Porque havia uma política ideológica muito forte na Europa que o brasileiro comeu, vamos dizer assim, de eugenia, embranquecimento do Brasil. E para isso a gente tem que trazer imigrantes europeus para embranquecer o Brasil, para fazer o Brasil ficar cada vez mais branco, mais parecido com um país europeu. Para isso, nós temos que, de fato, trazer imigrantes para o Brasil. Belezinha? Deu para entender aí, galera? Então, este gabarito, questão é
de como eu falei, é lógico que vocês vão passar no Enem. Belezinha, galera? Então não esquece, hoje foi só 3 questõezinhas pra gente se esquentar. Nas próximas a gente vai colocar mais questões e vamos debater mais temas. E não esquece, você quer ver algum tema específico? Fala aí nos comentários, diga aí o que você quer que a gente explique. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Copia aí, fala aí que a gente faz para vocês. Belezinha? Para quem não me conhece e não me segue lá no Instagram, @ebert_historiador e dá o like aí. Belezinha? Então, galera, é nóis. Até mais. Beijo no coração de vocês. Tchau.